Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até o silêncio anterior ao primeiro sopro, antes mesmo que o tempo tivesse nome, quando o mundo ainda estava por nascer e o coração de Deus pulsava um sonho chamado humanidade. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários, é uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, com o peito cansado das pressões do dia, os olhos pesados de saudade e o coração faminto por algo que não se vê, mas se sente. E nesse cansaço sagrado há espaço para voltar ao princípio. Voltar ao lugar onde tudo começou, não apenas a história do mundo, mas também a história da alma. Antes do primeiro som, havia o silêncio. Um silêncio tão denso quanto a noite que envolve o coração quando nos sentimos longe de tudo. Esse silêncio não era ausência. Era presença ainda não revelada. Era como o sopro retido antes de um beijo, como a palavra sagrada ainda não dita. Era o próprio Espírito pairando sobre o abismo, como uma ave esperando a hora exata de pousar sobre a terra nua. Nesse silêncio anterior à humanidade, Deus sonhava. E o sonho dele não era feito de ouro ou palácios. Era feito de encontros, de jardins, de passos suaves sobre a relva, de um ser que fosse barro e eternidade ao mesmo tempo, que soubesse sentir o vento na pele e, ainda assim, ouvir a voz divina no mais íntimo do peito. A criação não começa com um estrondo. Ela começa com o desejo, com a vontade profunda de um Deus que é amor e comunhão e que quis compartilhar o dom de existir com algo que fosse imagem do próprio mistério. O mundo, antes de ser feito, foi amado, e esse amor inicial ainda ecoa. Ecoa como o suspiro de quem se lembra de algo que nunca viveu, mas sente que perdeu. Talvez por isso, nas noites mais profundas, tantos de nós chorem em silêncio, sem saber por quê. Porque há, na alma humana, uma saudade do Éden que nunca vimos, mas que nos pertence. E foi nesse cenário de silêncio e espera entre o céu e o nada que nasceu o Éden. Não como um lugar apenas, mas como um símbolo, um espaço entre o visível e o invisível, entre a terra e o céu, entre o barro e o espírito, entre o Criador e a criatura. É para esse lugar que te convido a caminhar comigo agora, com passos lentos, olhos fechados e alma aberta. Vamos ouvir juntos a história que moldou o primeiro coração humano. E talvez, ao escutá-la, o seu próprio coração se lembre de onde veio e para onde ainda pode voltar. Agora, respire devagar. O jardim está se abrindo e o primeiro sopro está prestes a ser sentido. O jardim se desenhava em silêncio, como um templo sendo preparado para a chegada de alguém muito amado. A brisa era doce, os rios ainda recém-nascidos deslizavam como véus sobre a terra virgem. As árvores, embora jovens, já carregavam em seus galhos a sabedoria do Criador, e no centro de tudo havia um lugar onde a luz parecia tocar o chão com mais ternura, como se ali o céu sussurrasse mais de perto. Foi nesse instante eterno que Deus se abaixou. Não houve trono, não houve distância. O Deus que cria estrelas agora se curvava ao chão. Suas mãos tocavam o barro, barro úmido, comum, o mesmo que mancha os pés de quem caminha descalço após a chuva. E foi com esse barro, humilde, silencioso, palpável, que ele moldou a primeira forma humana. Não foi um gesto apressado, nem uma criação à distância. Foi encontro. O Deus Altíssimo sujou as mãos, cada curva do rosto,
Cada detalhe das mãos, cada contorno dos lábios foi esculpido com intenção e amor. E quando a forma estava pronta, ainda fria e imóvel, Deus se inclinou mais uma vez e soprou. Não um sopro de vento qualquer, mas o sopro da própria vida. O fôlego do Eterno invadindo o pó da terra, e assim o barro respirou. Os olhos se abriram, o coração pulsou. Adão não foi apenas criado, ele foi tocado, ele foi respirado. Seu primeiro suspiro foi devolvido ao céu de onde veio. Naquele instante, a humanidade começou não com um grito, mas com um suspiro. Não com medo, mas com comunhão. Não com dúvida, mas com a certeza silenciosa de que a vida é dom e que cada pulsar do peito é memória do primeiro sopro divino. O símbolo do barro fala da fragilidade. Somos quebráveis, mas o sopro fala da eternidade. Somos habitados pelo próprio alento de Deus. E assim, entre o pó e o infinito, fomos feitos. Não para sermos deuses, mas também não para sermos apenas pó. Fomos feitos para ser ponte, para ser presença. Para andar no jardim como quem caminha entre duas realidades, o chão que pisamos e o céu que nos chama. Talvez, alma querida, ao ouvir isso você perceba que mesmo nas suas noites mais frágeis, mais quebradas, mais cansadas, há ainda em você um sopro que não se apagou, um vestígio daquele fôlego que Deus te deu, e se você silenciar agora, talvez consiga senti-lo. Aquieta-te, respira, você é barro, mas é barro soprado por Deus. Quando Adão abriu os olhos, o mundo diante dele não era feito de ruídos ou pressa. Tudo era silêncio e plenitude. O ar parecia cantar sem som. A terra, recém-criada, era macia como promessa cumprida. As folhas balançavam como preces discretas. Os rios contavam segredos em murmúrios brandos. E a luz tocava tudo, como um abraço invisível de Deus. O Jardim do Éden não era apenas um lugar. Era um estado de espírito. Era a casa da alma. Ali, a criação inteira existia em harmonia. Os animais não fugiam. As árvores não temiam o inverno. E o homem recém-formado caminhava nu de medo e cheio de sentido. Havia uma dança entre o humano e a natureza. O solo oferecia seus frutos sem resistência. O sol aquecia sem castigar. E o vento soprava histórias que ninguém ainda havia contado. Adão não conhecia a palavra solidão. Ele andava entre os arbustos, sentia o perfume das flores, acariciava a água dos rios e tudo o reconhecia como parte daquele todo sagrado. Ali, ele não era estranho. Ele era pertencente. O jardim respirava paz porque era um lugar sem posse. Nada era domínio. Tudo era cuidado. Cada planta era contemplada, não explorada. Cada animal era companheiro, não ameaça. A terra era sagrada e o homem, seu guardião amoroso. Mas, mais do que isso, havia uma presença com letra maiúscula. Algo, ou melhor, alguém que atravessava o tempo e o espaço e passeava entre as árvores ao cair da tarde. Era o próprio Deus, caminhando ao lado do homem, não como juiz, nem como sombra distante, mas como amigo. O jardim era comunhão. Tudo estava unido em um único respirar. Era como se o universo inteiro inspirasse com Adão e expirasse com Deus. Não havia separação, havia confiança. Talvez por isso, até hoje, carregamos dentro do peito uma saudade que não sabemos nomear. Uma memória espiritual de um lugar onde tudo era inteiro, onde não havia medo, nem pressa, nem culpa, apenas presença, apenas paz. E se você se pergunta por que a alma se inquieta tanto, é porque ela lembra do jardim que respirava paz. O jardim permanecia belo, pleno, silencioso. As manhãs nasciam com o orvalho bordando o chão e as tardes morriam com o sol repousando entre os ramos altos. E no meio de tudo isso, Adão caminhava. Ele tinha a terra sob seus pés, os céus
sobre sua cabeça e a presença de Deus à sua volta. Tinha os animais, as árvores, os rios e os ventos como companhia, mas algo, um quase nada, começou a latejar dentro de si, um vazio discreto, uma ausência que não era física, mas visceral. Deus viu, porque Deus sempre vê. Não foi Adão quem primeiro pediu, foi Deus quem primeiro notou. Não é bom que o homem esteja só. Não porque faltasse algo ao ambiente, mas porque faltava um espelho. Faltava um olhar que refletisse o mistério de ser humano. Faltava um outro com quem dividir não apenas o jardim, mas o silêncio, a alma. A solidão de Adão não era desespero, era sede. Era uma sede antiga, plantada pelo próprio Deus, para que o coração humano sempre soubesse reconhecer o outro, não como ameaça, mas como resposta. E assim, numa tarde de luz suave, Deus adormeceu o homem, um sono diferente, um sono de criação, não um apagar da consciência, mas um mergulho profundo no mistério do próprio ser. De sua costela, não da cabeça para dominar, nem dos pés para ser pisada, mas do lado onde o coração bate, Deus teceu a mulher. Com a mesma ternura com que moldou o barro, agora ele entrelaçava a carne viva com cuidado sagrado. Não fez Eva de pó, mas de presença. Ela nasceu de dentro. Nasceu de um lugar íntimo, escondido, onde moram os afetos e os suspiros. E ao despertar, Adão viu, e ao ver, reconheceu. Essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não houve espanto, houve poesia. Foi o primeiro poema da humanidade. Não escrito com penas ou tinta, mas com a emoção crua de quem vê, pela primeira vez, alguém que o entende sem palavras. A solidão deu lugar à comunhão, a ausência foi preenchida com encontro. E o jardim respirou mais fundo. Talvez, alma querida, você também carregue essa sede, esse desejo de alguém que veja seu coração nu, sem julgamento, essa saudade de um encontro que não machuca, não exige, não mede. E se carrega, saiba, o Deus que viu o vazio de Adão também vê o seu e prepara respostas que nascem do lado, não de cima, nem de baixo, porque o amor, quando é verdadeiro, não domina, nem se esconde, apenas se revela. O despertar de Adão não foi como os outros despertares. Naquela manhã, o jardim ainda era o mesmo, as folhas tremulavam com o vento. Os pássaros sussurravam sua harmonia, os rios continuavam sua prece líquida. Mas dentro dele, algo havia mudado. O vazio antigo, aquele que ecoava silencioso, mesmo entre tanta beleza, agora estava preenchido. Adão abriu os olhos e viu, e ao ver, reconheceu, não com os olhos da carne, mas com os olhos do coração. Era ela, não apenas uma companhia, era um reflexo, uma extensão, uma presença que fazia sentido antes mesmo de falar. Esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não foi um nome, foi um encantamento, foi poesia, a primeira poesia humana. A alma, quando encontra alguém que a compreende, canta. E ali, diante da mulher recém-criada, Adão cantou. Não com melodia, mas com pertencimento. Eva não chegou como adorno. Ela não era paisagem, era parte. Parte do mistério, da história, da solidão preenchida. Eles se olhavam sem medo, sem vergonha, sem máscaras. Não havia jogos, nem disputas, nem muros. A nudez que vestiam era símbolo de uma transparência que o mundo ainda não conhecia e que talvez, desde então, tanto buscamos reencontrar. O amor no Éden era diferente. Não nascia da carência nem da busca por aprovação. Nascia do reconhecimento, nascia do repouso. Adão não precisou ser mais do que era. Eva não precisou provar nada. Eles apenas eram, e sendo, sabiam. Eram um só. O encontro no Éden não foi o início de uma história romântica no sentido terreno. Foi o nascimento da comunhão, de uma intimidade que não pesa, de uma companhia que não exige, de uma união que não aprisiona. Talvez por isso, até hoje,
Desejamos tanto um amor que nos reconheça assim. Um amor onde possamos dizer, com a alma em paz, você é parte de mim. E mesmo que o mundo me veja em pedaços, ao seu lado me sinto inteiro. Essa é a herança do Éden. Um amor sem medo, um amor sem culpa. Um amor que nasce do coração de Deus e se derrama no encontro de dois olhares que sabem, você sou eu, num outro corpo, num outro sopro, mas do mesmo barro e da mesma luz. No coração do jardim, onde o céu parecia tocar mais de perto a terra e onde os ventos dançavam em silêncio, havia algo que chamava a atenção não pelo brilho, mas pelo mistério. Uma árvore, silenciosa, firme, posta no centro. Não estava ali por acaso. Nada no Éden era por acaso. Essa árvore, em especial, não era fruto da decoração divina. Era símbolo de algo profundo, algo essencial. A liberdade. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore entre tantas, e ainda assim, única, não pela beleza, mas pela promessa e pelo limite que representava. Deus não a escondeu, não a disfarçou. Ele a colocou no centro, bem diante dos olhos de Adão e Eva, como quem diz, aqui está o ponto onde a confiança será escolhida ou quebrada. Era mais do que um teste, era um convite, um chamado à maturidade espiritual. A liberdade que o Criador deu ao ser humano não era simples liberdade de ação, mas liberdade de amar. E o amor verdadeiro só existe onde há escolha. Sem a árvore não haveria escolha, sem escolha não haveria amor. E o centro do jardim, esse lugar sagrado, tornou-se espelho do centro da alma humana. Ali estava o que Deus ofereceu como sinal de confiança. Você pode tudo, mas não tudo convém. Era como se o Senhor dissesse, confie em mim, mesmo quando você não entender. A árvore, com seus frutos bons aos olhos, convidava ao fascínio. Mas o fascínio não é fé. A fé é cega de ego, mas vê com o espírito. O fascínio é o desejo de possuir. A fé, o desejo de permanecer. E talvez seja esse o conflito mais antigo da humanidade. Queremos conhecer, queremos saber, queremos decidir, mas às vezes o mistério é a única ponte entre o homem e Deus. A árvore, ali, em silêncio, dizia, confie. Você foi feito para caminhar com Deus, não para controlar o divino. Talvez você sinta esse mesmo dilema hoje. Talvez esteja diante de algo que não entende, de um limite que incomoda, de uma espera que fere. E a árvore, essa antiga testemunha, ainda fala. Nem tudo que brilha deve ser tocado, nem todo fruto é bênção, e nem toda resposta vem antes da confiança. No Éden, a liberdade foi dada como bênção, mas a bênção, mal compreendida, pode se tornar peso. No centro de toda a história humana, há sempre uma árvore, e em torno dela, o convite eterno, confiança, respeito ao mistério, amor que escolhe obedecer mesmo sem entender. Até ali, o jardim era silêncio em forma de canção. O mundo pulsava em paz. O homem e a mulher caminhavam entre os ramos com o coração leve, e o Criador passeava entre eles como um pai que se alegra em ver seus filhos livres e inteiros. Mas no limite da luz, entre as folhas densas e as sombras que ainda não tinham nome, algo começou a se mover com suavidade inquieta. A serpente, sutil, atenta, pacientemente envolta no silêncio da espera. Não era monstruosa, não era gritante, era apenas sutil. É sempre assim que começam as vozes que nos afastam de Deus, não com gritos, mas com sussurros. A serpente, símbolo da astúcia e da dúvida, não trouxe consigo fogo nem espada. Trouxe palavras, palavras que se dobram. Palavras que escorregam entre o sim e o não. Foi isso mesmo que Deus disse? Não é uma acusação, é uma pergunta. É sempre uma pergunta. Porque o primeiro passo para quebrar a confiança não é a desobediência, é a desconfiança. A serpente não mandou,
ela insinuou, plantou uma sombra entre a palavra de Deus e o coração humano. Fez da certeza um talvez. Fez da fé um jogo de interpretação, e Eva ouviu. E ao ouvir, algo nela tremeu, não de medo, mas de curiosidade, de autonomia nascente, de desejo de saber por si mesma. Até aquele momento, a voz de Deus era a única referência. Mas agora, havia outra voz. Uma voz que não vinha de cima, nem do centro, mas de baixo, da sombra. E é assim que o mal se aproxima, disfarçado de diálogo, escondido em interrogações, mas com intenção de ruptura. O que estava em jogo ali não era apenas o fruto, era a confiança, era a simplicidade da fé. Era a entrega do coração que não precisa entender tudo para amar tudo. A serpente não criou o mal, ela apenas acendeu a dúvida. E uma dúvida plantada no lugar errado pode crescer como árvore venenosa. Desde então, a humanidade carrega em si essa mesma tensão. Entre a voz que chama do alto e o sussurro que rasteja pelo chão. Talvez, alma querida, você também tenha ouvido essa voz. Talvez, em noites solitárias, ela tenha perguntado: será que Deus realmente se importa? Será que Ele te vê? Será que não seria melhor decidir sozinho? E se ouviu, saiba, não é pecado ter dúvidas. Mas é perigoso conversar com elas por tempo demais. A serpente é sutil, mas Deus é fiel. E mesmo quando a alma vacila, mesmo quando o coração se divide, há uma voz mais antiga que sussurra no fundo do espírito: confie, eu ainda estou aqui. O eco da pergunta sutil da serpente ainda pairava no ar. Não era um trovão, nem uma tempestade. Era apenas a distorção leve de uma palavra sagrada. Foi isso mesmo que Deus disse? E a dúvida, pequena como uma rachadura, começou a abrir espaço dentro da confiança, não com barulho, mas com a delicadeza das coisas que parecem inofensivas. Eva respondeu, e ao responder, algo se partiu. Ela disse o que lembrava, mas com um detalhe a mais. Deus disse que não devemos comer, nem tocar. Mas Deus nunca disse que não se podia tocar. Foi um acréscimo, um medo sutil revestido de reverência, e assim, pela primeira vez, Deus foi mal interpretado. Sua palavra, antes clara, agora estava embaciada por uma lente de insegurança. E quando a palavra de Deus perde a intimidade, ela se torna lei dura, deixa de ser ponte e se transforma em cerca. Foi o início da ruptura, não porque Eva tivesse má intenção, mas porque o coração humano começou a imaginar um Deus mais severo do que ele é. Um Deus que talvez escondesse algo, um Deus que talvez estivesse retendo sabedoria, um Deus que, no fundo, talvez não fosse tão confiável assim. E esse é o veneno mais silencioso da queda, a falsa imagem de Deus. Quando acreditamos em um Deus distante, controlador, castigador, nos afastamos dele, não por rebeldia, mas por medo. A conversa, antes direta e doce, agora era atravessada por dúvidas. As palavras que antes descansavam como unção no coração, agora arranhavam, pesavam, desconfiavam. E Eva olhou para o fruto. Mas antes de estender a mão, já havia comido algo mais perigoso. Havia comido uma mentira. A mentira de que Deus não é tão bom assim, de que é preciso desconfiar, de que o Criador talvez tenha segundas intenções. A queda começou antes do ato, começou no pensamento, no diálogo rompido, na oração que foi trocada por debate. Talvez, alma querida, você também já tenha sentido isso. Talvez tenha orado e sentido que suas palavras batiam em silêncio. Talvez tenha interpretado o silêncio de Deus como ausência e talvez por medo tenha distorcido quem Ele é. Mas ouça com o coração. Deus não se ofende com sua dúvida. Ele só se entristece quando você para de conversar com Ele.
Porque enquanto há conversa, há caminho. Enquanto há diálogo, há relação. E mesmo quando o interpretamos mal, mesmo quando o imaginamos menor do que ele continua esperando, continua vindo ao jardim ao cair da tarde, sussurrando com amor. Fala comigo de novo. Volta, estou aqui. O jardim ainda estava em silêncio. O céu permanecia claro. Nada parecia fora do lugar. Mas dentro da alma de Eva, um ruído havia começado. Um ruído que não vinha de fora, mas de dentro. Ela olhou para a árvore e, pela primeira vez, o olhar não era de reverência, mas de desejo. Não o desejo puro da comunhão, mas o desejo inquieto de posse, de domínio, de controle. O fruto era bom aos olhos. Brilhava com uma beleza que antes passava despercebida. Tornara-se foco, tornara-se centro. Não mais símbolo de confiança, mas objeto de fascínio. O gesto ainda não havia sido feito. Mas a queda já havia começado. Porque antes de estender a mão, Eva já havia cruzado a linha no coração. Já havia duvidado. Já havia se desconectado. Já havia permitido que o saber se colocasse acima do ser. E Adão, ao seu lado, calado, observava. Talvez também curioso. Talvez também confuso. Talvez apenas ausente. A decisão não foi feita com pressa, foi uma entrega lenta, como quem se deixa seduzir pela ideia de ser algo além do que é. Comer do fruto parecia mais do que um ato. Parecia uma ascensão, como se o homem e a mulher dissessem: queremos decidir, queremos saber, queremos ser como Deus. Mas ao tentar ser como Deus, perderam o dom de apenas ser com Deus. O fruto tocado, colhido, levado à boca, foi apenas a expressão final de uma queda que havia começado muito antes. Começado no íntimo, no lugar onde o espírito cochicha, no lugar onde a fé vacila. E é assim até hoje. Quase nunca caímos de repente. Primeiro, vamos cedendo por dentro, afastamo-nos em silêncio. Justificamos, negociamos, e quando percebemos, já estamos longe. Mas não é o fruto que condena, é o coração que esquece. Talvez você, em algum momento, também tenha olhado para algo e sentido esse fascínio, essa ânsia de ter, de controlar, de entender. Talvez tenha cruzado fronteiras sutis, acreditando que era liberdade. E depois veio o vazio. O fruto era bom aos olhos, mas o que parecia doce logo se tornou amargo. Porque há sabores que encantam o paladar, mas adoecem a alma. E há conhecimentos que incham o ego, mas esvaziam o espírito. Ainda assim, mesmo nessa escolha, Deus não se ausenta. Ele observa, ele espera e prepara desde já o caminho do retorno. O som do jardim continuava o mesmo. Os pássaros ainda cantavam, os rios corriam com doçura e as árvores balançavam suavemente ao sopro da brisa. Mas dentro de Adão e Eva, algo havia mudado. O fruto foi mordido. O suco escorreu entre os lábios. Mas não era o sabor que marcava aquele momento. Era o silêncio depois. Um silêncio diferente. Não o silêncio sagrado de antes da criação, mas um silêncio pesado, espesso, denso, como o véu rasgado. Os olhos se abriram, mas não como se abrem para a luz. Eles se abriram para a dor, para a consciência. Eles se viram e pela primeira vez se esconderam, não atrás de folhas ainda, mas dentro de si mesmos. A nudez, que antes era expressão de liberdade, agora era peso, era exposição, era vergonha. A vergonha, esse sentimento que nasce quando nos enxergamos fora da comunhão. Não porque o corpo tenha mudado, mas porque o olhar já não é mais o mesmo. Adão olhou para Eva e algo se quebrou. Eva olhou para Adão e algo se afastou. E os dois se olharam a si mesmos e desejaram não ser vistos. O ego nasceu ali. Não como autoestima, mas como separação. Agora havia eu e tu. Agora havia medo do outro. E mais ainda, medo do olhar de Deus.
A consciência desperta, mas não com leveza. Ela carrega o peso do agora eu sei. Mas saber não traz paz quando se perde a inocência. Talvez, alma querida, você também tenha vivido esse momento, quando fez algo e logo depois percebeu. E a percepção foi dura, foi como espelho estilhaçado. Não se trata apenas de erro, trata-se da dor de saber que se rompeu algo puro, a amizade, a confiança, a simplicidade de ser. E nesse instante, a alma quer se esconder, quer desaparecer, quer apagar o que viu. Mas Deus não se afasta da consciência ferida. Ele a envolve, ele caminha em direção à dor. Ele pergunta sem acusar. Ele chama mesmo quando tudo em nós quer fugir. A mordida foi um gesto, mas o abismo se abriu no íntimo e mesmo assim, o Criador ainda passeava pelo jardim ao cair da tarde. Como quem diz, eu sei o que aconteceu e ainda assim estou vindo. O fruto já havia sido consumido. A alma inquieta já havia sentido o peso do que antes era apenas desejo. E agora, no meio do jardim onde antes reinava a liberdade, Adão e Eva se moviam com pressa silenciosa. Havia algo novo entre eles e o mundo. O medo, a vergonha, o impulso de esconder-se. Não sabiam mais caminhar com leveza. Cada folha parecia uma denúncia. Cada raio de sol, um julgamento. E então, com as mãos trêmulas, começaram a juntar pedaços de folhas grandes e a costurá-las. Pela primeira vez, o ser humano criou algo por suas próprias mãos. Não por alegria nem por expressão, mas por proteção. Costuraram roupas, mas não para embelezar, para ocultar. Foi o primeiro projeto humano, esconder-se, disfarçar, cobrir aquilo que até então era puro. As folhas falam da tentativa de lidar com o erro à nossa maneira, de resolver o que nos fere com nossas próprias estratégias, de criar muros, camadas, máscaras. E até hoje, quantas folhas temos costurado? Quantas atitudes, palavras, aparências são apenas tentativas de proteger o que está ferido em nós? A alma, quando sente que errou, tenta consertar. Mas sem Deus, o conserto vira disfarce. E o disfarce pesa mais do que o erro. Adão e Eva se cobriram, mas não estavam menos nus. A alma ainda doía, o coração ainda tremia. Eles queriam se proteger de Deus. Mas como fugir daquele que sopra dentro de nós? É como se cada ponto daquela costura dissesse: eu não sou mais digno, eu não quero ser visto, eu tenho medo do amor que um dia me formou. Mas Deus não se assusta com folhas, nem com medo, nem com vergonha. Ele caminha em direção ao escondido. Ele atravessa as folhas costuradas e toca o que realmente importa, o coração que ainda pulsa, mesmo em silêncio. E talvez agora, em sua noite, você também esteja escondido. Talvez tenha costurado folhas invisíveis para não mostrar suas dores. Mas há um Deus que não precisa que você esteja pronto. Ele apenas deseja que você permita. Que Ele te encontre, mesmo entre as folhas, mesmo com vergonha, mesmo assim. O jardim permanecia intacto aos olhos da natureza. As árvores ainda lançavam sombras longas e serenas sobre a relva. O vento passava devagar entre os galhos como um segredo sussurrado. Mas havia naquela tarde um silêncio diferente, um silêncio de expectativa, de espera, de coração suspenso. E então, o som, passos, passos que não ferem o chão, passos que não correm, passos que não gritam, apenas caminham. Deus ainda caminhava no jardim, mesmo depois da queda, mesmo depois da desobediência, mesmo depois da vergonha, da dúvida, da fuga. Ele não deixou de vir. Ao cair da tarde, o momento em que a luz se despede e a noite começa a anunciar-se, Deus passeava, como fazia todos os dias, porque o amor não muda com o erro. O amor permanece. E Deus perguntou, não porque não soubesse, mas porque quem ama pergunta, para abrir espaço, para restaurar o diálogo,
para resgatar a voz. Adão, onde estás? Não foi uma acusação, foi um chamado. Foi a pergunta mais amorosa já feita a um ser humano ferido. Deus sabia onde ele estava, mas queria que Adão soubesse onde havia chegado. Queria abrir as portas do coração trêmulo. Queria ouvir a alma se expor e curar o que o silêncio escondia. É assim que Deus se move. Ele não invade, ele convida, ele chama. E até hoje, essa pergunta ecoa nos quartos escuros, nos pensamentos solitários, nas madrugadas inquietas, nas preces caladas. Onde estás? Não é sobre geografia, é sobre presença, é sobre consciência, é sobre um Deus que caminha mesmo quando nos escondemos. Talvez, alma cansada, você tenha ouvido esse som também. O som de passos que não julgam. O som de uma presença que não desiste. O som de alguém que vem, mesmo quando tudo em você se esconde. Esse é o mistério mais doce do Éden. A fidelidade de Deus não termina onde a nossa falha começa. Ele ainda caminha, ainda pergunta, ainda busca. E se você parar agora, em silêncio, talvez ouça também o som dos passos. A pergunta pairava no ar como um sussurro suspenso. Adão, onde estás? E a resposta não foi um simples aqui, foi uma confissão. Foi um lamento envolto em medo. Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Tive medo. Palavras que nunca haviam sido ditas naquele jardim, porque até então o coração humano não conhecia essa sensação. O medo nasceu da ruptura, não da ameaça de Deus, mas da percepção de que algo entre eles havia se partido. A nudez, que antes era comunhão, agora era exposição. E a presença de Deus, que antes era conforto, agora era temor. Não porque Deus tivesse mudado, mas porque Adão já não se via como antes. Ele já não se sentia digno de estar diante da luz. E esse foi o início da separação. Não uma separação física, mas espiritual. Uma fenda invisível entre o Criador e a criatura. Não por castigo, mas por percepção. Adão via-se diferente. E por isso, via Deus com olhos distorcidos. E Deus pergunta de novo, com ternura, com paciência: quem te mostrou que estavas nu? De onde veio essa nova consciência? Essa dor? Esse medo? O medo de ser visto? É o medo de ser amado quando nos sentimos errados. É o medo de que, ao nos ver como somos, Deus nos rejeite. É o medo da luz sobre as partes feridas da alma. E esse medo ainda habita tantos corações. Quantas vezes fugimos da oração, não por falta de fé, mas por vergonha? Quantas vezes evitamos o olhar de Deus como se ele pudesse se decepcionar conosco, como se seu amor tivesse limite? Mas o Deus do Éden não vira o rosto. Ele pergunta, ele espera. Ele continua ali, mesmo quando nos escondemos atrás das árvores da culpa. Adão se escondeu. Eva se calou. E ambos, envoltos pelo véu do medo, já não conseguiam ver a face que os formou. A separação começou aí, não no gesto, mas na culpa não acolhida, no medo não nomeado, na distância não desejada, mas criada dentro do coração. Talvez você também conheça esse lugar, esse esconderijo da alma, onde vai quando erra, onde acredita que precisa se refazer antes de voltar a Deus. Mas o Deus que caminha ao entardecer não pede perfeição, ele pede presença, mesmo ferido, mesmo com medo. Mesmo assim, porque não há medo, que o amor dele não saiba abraçar. A voz de Deus ainda ecoava no jardim, suave, mas firme. E após a confissão tímida de Adão, outra pergunta se fez ouvir. Comeste do fruto da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus não acusava, perguntava. Dava ao homem a chance de olhar para dentro, de nomear o próprio erro, de assumir a parte da história que lhe cabia. Mas algo havia mudado profundamente no coração humano. Algo mais do que o medo. Algo mais do que a vergonha. Agora,
Havia a fuga da responsabilidade. Adão, aquele que havia cantado "carne da minha carne", agora dizia: "A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto, e eu comi." Não era apenas um apontar de dedo, era um rompimento. O amor que antes unia, agora se tornava defesa. Eva, ao ser questionada, seguiu o mesmo caminho. "A serpente me enganou e eu comi." Assim nasceu a culpabilização, não como maldade, mas como proteção. Como tentativa de aliviar o peso interno, transferindo-o para fora. E ali, diante de Deus, o primeiro casal já não era mais um só. Agora eram indivíduos isolados, cada um protegendo sua própria verdade, cada um tentando salvar-se com justificativas. O amor, que um dia foi poesia, tornou-se escudo, e quando o amor vira defesa, a intimidade se desfaz, o vínculo se dilui, a comunhão se transforma em conflito. A confiança entre homem e mulher foi rachada. A confiança entre o humano e o divino, estremecida, e o jardim, que antes era morada de união, agora testemunhava a quebra de todos os laços. Talvez, alma sensível, você também tenha vivido isso. Talvez tenha sentido o peso de uma falha e, em vez de acolhê-la com arrependimento, tenha tentado encontrar um culpado. Talvez tenha apontado por dentro ou por fora, tentando escapar da dor de ser responsável. Mas Deus não exige justificativas. Ele deseja a verdade, não para punir, mas para curar. A graça só encontra espaço onde há rendição, e a redenção começa quando paramos de apontar e começamos a confessar. O Éden, naquele momento, deixou de ser apenas jardim, tornou-se espelho da alma humana, cheio de beleza, mas também de muros, cheio de amor, mas agora ferido. E ainda assim, Deus não o abandonou. Mesmo com corações feridos e palavras defensivas, ele permaneceu ali, presente, escutando, conduzindo a história com misericórdia. Porque a culpa pode afastar, mas o amor verdadeiro sempre chama de volta. O jardim estava em silêncio. Não o silêncio da criação, nem o silêncio da contemplação, mas aquele silêncio denso que desce sobre a alma, quando a verdade foi dita e já não há como voltar atrás. Deus ouviu cada palavra, a confissão com medo, a acusação com dor, o desvio com tristeza. E então ele falou, não com gritos, não com desprezo, mas com a seriedade de um pai que conhece o peso das consequências e que mesmo assim continua presente. Primeiro a serpente, não houve pergunta a ela, porque ali já não havia diálogo, apenas sentença. Maldita serás entre todos os animais. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavras duras, mas dentro delas um sussurro de esperança. Ali no meio da maldição nascia a promessa. A primeira profecia, a semente da redenção. Uma descendência viria, um dia o mal que rasteja seria vencido por aquele que viria de uma mulher. O calcanhar seria ferido, mas a cabeça da serpente seria esmagada. Depois, Deus falou à mulher. A dor do parto, o desejo pelo marido, a tensão nas relações. E ao homem, a terra se tornaria mais árdua. O suor substituiria a facilidade. O trabalho se tornaria luta. E um dia, o corpo voltaria ao pó. Mas mesmo nas palavras de juízo, havia cuidado. Deus não gritou. Deus não virou o rosto. Deus nomeou as dores e as entrelaçou com esperança, porque a dor no coração de Deus nunca é o fim. Ela é passagem, ela é parto. Ela é sinal de que ainda há vida se movendo, mesmo que com lágrimas. E talvez você também conheça essa dor. A dor de um caminho escolhido, a dor das consequências, a dor do que se rompeu. Mas ouça com o Espírito. Mesmo na sentença, Deus semeia a promessa. Mesmo no pó, ele vê semente. Mesmo no suor, ele planta redenção.
porque o Deus que fala com justiça também sussurra promessas em meio às lágrimas. A maldição não foi fim. Foi início de um caminho novo, mais difícil sim, mas agora com uma promessa gravada nas entranhas do tempo. Uma promessa que ainda pulsa, que atravessa gerações e que um dia encontraria um ventre, um nome, um Salvador. A tarde descia com lentidão sobre o Éden ferido. O brilho das folhas parecia mais opaco, como se até a natureza compartilhasse do lamento que agora envolvia o jardim. Adão e Eva estavam de pé, mas não erguidos. Estavam diante de Deus, mas escondidos dentro de si. E então, num gesto que silencia qualquer condenação, Deus fez algo inesperado. Ele costurou vestes, não de folhas, mas de peles, vestes de um animal, vestes que pedem sacrifício, vestes que exigem que algo seja entregue, para que outro possa ser coberto. Foi o primeiro sacrifício, implícito, silencioso, mas real. Uma vida derramada para que outra vida não ficasse exposta à vergonha. Ali, sem palavras, Deus ensinava o princípio da redenção, o amor que cobre, a graça que veste, o cuidado que não elimina as consequências, mas as atravessa com ternura. As folhas costuradas por Adão e Eva foram substituídas por algo mais duradouro, mais firme, mais denso. Não porque Deus aceitasse o erro, mas porque ele conhecia a fragilidade humana. E em vez de exigir que se refizessem, ele os cobriu. Cobriu não só os corpos, cobriu a dor, cobriu o silêncio, cobriu o olhar que já não conseguia se encontrar. Vestes de peles, vestes que prefiguram o cordeiro, vestes que apontam para aquele que um dia seria imolado para que todos nós fôssemos vestidos de novo. Não com roupa, mas com dignidade. Talvez, alma querida, você também tenha tentado se cobrir com folhas, com justificativas, com conquistas, com silêncios, mas Deus, Ele não quer folhas, Ele quer te vestir com algo que venha dele, algo que cure, não apenas esconda. Algo que diga, mesmo assim, eu ainda te amo. O gesto de Deus naquele jardim foi um ato de misericórdia. Antes da expulsão, houve cuidado. Antes da separação, houve cobertura. Antes da dor plena, houve graça sussurrada. O amor de Deus é assim. Não nega a queda, mas se inclina sobre ela. Não ignora a nudez, mas oferece abrigo. Não esquece a promessa, mesmo em meio às peles manchadas pelo custo do recomeço. E ali, com o corpo vestido e a alma ainda frágil, Adão e Eva deram seus últimos passos no jardim. Mas não saíram nus, saíram cobertos. Pela dor, sim, mas também pela misericórdia de um Deus que nunca abandona. As vestes ainda estavam quentes. A pele cobria os corpos feridos pela vergonha, mas o que pesava mais do que o tecido era o silêncio. Um silêncio profundo, cheio de despedida. O jardim que outrora fora casa, altar, riso, agora se tornava saudade. Adão e Eva estavam de pé diante da entrada do Éden. A relva sob os pés, o perfume das flores ainda ao redor, o som dos rios fluindo ao longe. Mas não podiam mais entrar, não podiam mais permanecer. Não porque Deus os odiava, não porque haviam sido rejeitados, mas porque a santidade do lugar já não poderia abraçar a queda sem ser rasgada. E então, o portão se fechou. Querubins foram colocados à entrada. Espadas flamejantes girando em todas as direções. Um espetáculo sagrado e temível. Não para ferir, mas para guardar. O caminho à árvore da vida não estava perdido, mas estava protegido. O acesso à eternidade exigiria redenção. A comunhão quebrada não seria esquecida, seria restaurada, mas não à força, não por mérito, mas por um tempo preparado. E Adão e Eva caminharam pela primeira vez fora do Éden, pela primeira vez
com os pés sobre uma terra que ainda não conheciam, uma terra que lhes exigiria esforço, suor, dor, mas também esperança. Porque, embora o portão se fechasse atrás deles, Deus não ficou do lado de dentro. Ele foi com eles. O Deus que criou, que soprou, que perguntou, que costurou, agora os acompanhava. Não com a mesma proximidade do Éden, mas com a mesma fidelidade. A presença agora seria sentida em meio à luta. O sussurro divino passaria a ser buscado em meio à dor, e não mais encontrado na brisa da tarde. O Éden tornou-se lembrança, mas uma lembrança viva. Uma memória espiritual que os acompanharia por toda a vida e que habita até hoje a alma humana. A saudade que sentimos de um lugar que nunca vimos, a ânsia por uma paz que não sabemos explicar, o desejo por um abraço que nos devolva a inteireza. Tudo isso é o eco daquele jardim. O portão se fechou, sim, mas a promessa ficou, e o caminho de volta, embora longo, ainda era possível, porque o Deus do Éden é também o Deus do deserto, o Deus da estrada. O Deus que permanece, mesmo quando a paisagem muda, e enquanto Adão e Eva seguiam, talvez em lágrimas, talvez em silêncio, as mãos unidas, o peito apertado, o céu acima, havia no fundo da alma um sussurro não dito. Um dia voltaremos, não a este lugar, mas à comunhão que dele nascia. Eles caminhavam agora em terra diferente. O solo, antes leve sob os pés, tornara-se denso, exigente. As plantas já não se ofereciam tão facilmente. O sol ardia com outra intensidade. O tempo, que antes parecia apenas comunhão, agora corria em estações de espera, trabalho, dor. Mas havia algo que nem a queda, nem a culpa, nem a espada flamejante puderam apagar. A lembrança. A memória do Éden, não como um sonho distante, mas como uma chama sutil que seguia acesa, ainda que sob as cinzas do exílio. O Éden passou a viver dentro deles, não no corpo, mas no espírito, no desejo que se tornava oração, na saudade que se tornava busca, na solidão que por vezes se tornava clamor, porque o que Adão e Eva perderam com os olhos, continuaram a carregar com a alma. E essa é a herança que pulsa até hoje em cada ser humano, essa ânsia inexplicável por algo maior, esse cansaço que não é só físico, esse choro que não tem nome, essa fome que o mundo não sacia. É a nostalgia do Éden, a saudade de um lugar onde já fomos inteiros, onde nada precisava ser dito para que fôssemos compreendidos, onde o amor não era aprendido, era vivido, onde Deus não era buscado, porque Ele já estava. O Éden dentro de nós é como uma semente que resiste ao inverno. Mesmo quando tudo parece árido, ela repousa. Mesmo quando o coração duvida, ela espera. E nos momentos mais silenciosos, ela desperta. Talvez você já tenha sentido, num instante de silêncio profundo, numa lágrima que brotou sem explicação, num canto antigo, num abraço que tocou mais fundo do que a pele. É a alma lembrando. Lembrando de quem você é. Lembrando de quem Deus é. Lembrando do jardim. E essa lembrança não é peso. É promessa. Porque o mesmo Deus que permitiu que o portão se fechasse é o Deus que plantou dentro de você um caminho de volta. Não uma volta ao lugar físico, mas a presença, a comunhão, a leveza. A oração se torna essa ponte. A fé, esse fio invisível. O silêncio, esse território sagrado onde a memória encontra o eterno. E mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que o mundo grite, há dentro de você um jardim que ainda sussurra. Você foi feito para mais. Você foi criado para o encontro. Você nasceu no sopro de Deus. E é para Ele que você volta. O tempo passou como o rio que não cessa. Gerações nasceram e morreram à sombra da promessa feita no Éden. Profetas anunciaram, reis esperaram,
O povo chorou em silêncio, buscando entre as sombras da história a luz que um dia os traria de volta ao lugar de origem, não geográfico, mas espiritual. E então, em uma noite qualquer, numa terra esquecida, uma mulher disse sim, e o sopro voltou a tocar a terra. Mas desta vez não sobre o barro, sobre o ventre. O novo Adão nasceu, não entre árvores frondosas, mas entre palhas e silêncio, não cercado por paz, mas por incertezas. Jesus, o Filho do Deus vivo, o descendente prometido, aquele que pisaria a cabeça da serpente com os próprios pés cravados. E o jardim voltou à narrativa. Não mais o Éden, mas o Getsêmani. Ali, novamente, o homem e Deus se encontravam. Ali, num chão úmido pela angústia, o Filho do Homem suava sangue. E num gesto oposto ao de Adão, ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. A liberdade, enfim, usada para amar. A escolha, enfim, rendida à obediência. A cruz tornou-se a árvore no centro da nova criação, e nela o fruto não era conhecimento, mas reconciliação. Não havia mais serpente, mas havia dor. Havia entrega, havia redenção. O Cristo suspenso entre céu e terra era a ponte, era o novo jardim. E ao lado dele, um ladrão, cuja vida inteira fora exílio. Mas ao olhar para Jesus, ele ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso, o Éden reencontrado, não em localização, mas em comunhão. A cruz se tornou a entrada reaberta. A espada flamejante foi substituída por braços estendidos. E o portão, selado desde Gênesis, agora se abria com o sangue do Cordeiro. Talvez, alma querida, você carregue até hoje esse desejo, essa sede de retornar, essa ânsia por reencontro. Saiba, ele já veio. Ele já abriu o caminho. Ele já plantou a cruz no meio da sua história, e onde houve queda, agora há recomeço. Onde houve vergonha, agora há vestes de graça. Onde houve exílio, agora há lar. O jardim não foi perdido, foi transformado. E quem olha para a cruz encontra em meio à dor um Deus que nunca desistiu. A história chegou ao seu entardecer, mas não ao fim. Porque o que começou no silêncio do princípio, antes do primeiro sopro, antes do primeiro nome, antes da primeira queda, continua ecoando como um canto que não cessa, como um perfume que permanece, mesmo quando a presença se retira. Adão e Eva caminharam para fora do Éden, e nós, seus filhos, caminhamos com eles, geração após geração, entre sombras e luzes, entre saudades e promessas. Mas a memória ficou. O Éden não desapareceu. Ele passou a morar no lugar onde os olhos não alcançam, mas onde o espírito reconhece, lá dentro, no mais íntimo. E é por isso que mesmo nos dias mais pesados, mesmo quando tudo parece perdido, há algo que sussurra em nós. Você veio de um lugar de paz e está a caminho de volta. Dormir com os ecos do Éden é aceitar que a vida, apesar de quebrada, ainda carrega a beleza original. É compreender que, mesmo no exílio, Deus ainda fala, ainda veste, ainda cura. A história de Adão e Eva não é distante. Ela é espelho. É relato da alma humana em busca de sentido, de perdão, de lar. E agora, talvez com o corpo já entregue ao descanso, talvez com a mente ainda vagando entre imagens e orações, você pode repousar. Porque o Deus que soprou vida no barro, que costurou peles para cobrir a vergonha, que plantou promessas em meio às lágrimas, que caminhou entre as árvores e que morreu entre madeiros, esse mesmo Deus ainda vem. Ao cair da sua tarde, ao silêncio da sua noite, ao sussurro do seu coração cansado, ele vem, não com pressa, mas com presença, e pergunta com voz de quem nunca esqueceu: onde estás? E talvez hoje sua alma possa responder não com medo, mas com entrega: aqui estou, Senhor,
longe, mas ouvindo, ferido, mas lembrando, cansado, mas voltando. O Éden ainda respira, na memória, na cruz, na promessa, no descanso. E agora, alma querida, que essa história te envolva como um manto, que cada cena vivida se torne prece, e que você adormeça não com culpa, mas com esperança, porque a noite só é escura, até que ele fale de novo, e o Deus do Éden ainda sussurra: boa noite.